Fala pessoal, estamos de volta, vamos continuar a nossa playlist de óptica, capítulo 6 da nossa apostila, resolvendo exercícios do Enem. Se você ainda não tem nossa apostila, faz download aí que é de graça e estuda para a física do Enem de uma forma muito mais organizada. A gente está resolvendo de graça todos os exercícios aqui também. Hoje a gente vai resolver a segunda questão, a 6.2, ela fala de prisma, fala de comprimento de onda, espectro da luz e foi aplicada em 2018. A gente vai fazer a leitura dessa questão e já volta resolvendo, beleza? A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para a fotografia colorida, revelando 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Então no exercício, ele fala que a gente tem um feixe incidente que passa pela face A de um prisma. Esse feixe é dividido em 3 feixes da cor vermelha, verde e azul. Depois refrata na face B, aí passa por um espelho que inverte a sequência de cores ali e chega em um filme de fotografia. E a gente quer saber qual a ordem das cores naqueles 3 raios que chegam ali no filme de fotografia, beleza? Então, o índice de refração desse prisma não é constante, ele aumenta quanto maior a frequência do raio que incide sobre ele. Então, essa é a primeira informação que a gente tem. Então, vou deixar aqui no cantinho pra gente. O índice de refração aumenta conforme a frequência também aumenta. Então, se a frequência da luz que incide aumentar, o índice de refração também aumenta. Mas, a gente não tem dados sobre as frequências das cores que ele fala ali, azul, vermelho e verde. Ele não dá no exercício as frequências. O que ele dá é uma tabela, um diagrama, com os comprimentos de onda das cores. Tá? E aí, como é que a gente vai fazer para trabalhar com isso? Bom, a gente consegue relacionar os comprimentos de onda do espectro com as frequências, por meio de uma equação. A equação é essa, frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Beleza? Então, se a gente tem o comprimento de onda e a velocidade, a gente consegue determinar a frequência. Tá? Então, a gente não vai necessariamente calcular esses valores numericamente, a gente só precisa saber as relações entre essas grandezas. Beleza, você percebeu que a gente já colocou uma equação aqui que envolve índice de refração, né? Para que a gente vai usar isso? Para entender qual feixe lá no final, de que cor que é cada feixe lá no papel de fotografia, lá no final do desenho que você tem aí na sua apostila da Qual, super top. Nossa, que apostilão, hein? Meu Deus! Para você conseguir entender de qual cor que é cada feixe, você vai precisar analisar o índice de refração. E como é que a gente vai fazer isso? Por meio dessa equação, que é conhecido como a segunda lei da refração. Então, nessa equação aqui, eu não vou escrever, tá? Mas eu vou falar, você vai... presta atenção. Na segunda lei da refração, nós temos N do ar, no caso, que é o índice de refração do primeiro meio, ou seja, nosso feixe incidente está no ar. Então, o índice de refração do meio é o índice de refração do ar, N do ar, vezes seno de θi. Então, θi é o ângulo de incidência do nosso feixe, beleza? É igual a NP, é o índice de refração do prisma, que é o nosso segundo meio. Você já viu essa equação com detalhe lá na aula, tá? Então, por isso que eu estou já meio passando direto. Então, a gente tem NP, o índice de refração do prisma, que é o segundo meio. Você tem esse NP vezes seno de θr, beleza? O que é θr? Ângulo de refração. É o ângulo em que o feixe refrata ao passar para o segundo meio. Se nós soubermos dizer qual dos 3 feixes tem o maior θr e qual dos 3 tem o menor, a gente consegue determinar a posição entre os 3 que eles vão chegar lá no perfil do filme. Porque o θr é exatamente o ângulo que o feixe desvia ao ser refratado. Então, ele vai depender aqui do índice de refração, e o índice de refração depende da frequência, e a frequência depende do comprimento de onda. Então, a gente vai ter que fazer umas relações interessantes. Então, lembra que o índice de refração do ar é igual a 1, então é uma coisa
a menos para a gente se preocupar. Essa equação aqui, ó, vai ficar mas então a nossa equação ficou seno de θi que repetiu, que é igual a np vezes seno de θr, toda essa parte repetiu. Beleza? Só troquei o n do ar por 1. Aí a gente pode chegar na seguinte relação. No fundo, o que a gente quer é o θr, porque ele é o ângulo de refração. Então se a gente conseguir determinar qual desse ângulo, qual cor tem o maior ângulo, a gente sabe que ele desvia mais, e aí a gente consegue ali pelo traçado do nosso desenho do enunciado, entender em qual posição qual cor vai chegar. Então a gente precisa trabalhar com esse θr. Então eu vou isolar seno de θr aqui, e a gente vai ficar com seno de θr igual a seno de θi dividido por np. Beleza? A gente vai ter que analisar para cada cor, para cada feixe, essa equação aqui, beleza? Mas antes de analisar, de fato, vamos entender como é que está acontecendo o nosso sistema aqui. Vou deixar aqui do lado, depois a gente volta. Então a gente tem que determinar, para o vermelho, para o verde e o azul, qual o comprimento de onda é maior, qual que é menor, para a gente poder determinar qual frequência é maior, qual que é menor, para a gente poder determinar o índice de refração para cada cor, qual que é maior, qual que é menor. Para o comprimento de onda, que é o que o exercício deu lá, a gente tem que o comprimento de onda do vermelho, olha lá no espectro, naquele diagraminha lá que o exercício deu. O comprimento de onda do vermelho, que é 700 ali, ele é maior do que o comprimento de onda do verde, que está naquela faixa ali entre 500 e 560. E o comprimento de onda do verde é maior do que o do azul, que está entre 430 ali, 40 e 500 mais ou menos, tá? Então a gente tem essa relação. Já para as frequências, você lembra dessa relação aqui, ó? Se o comprimento de onda é maior, a frequência vai ser a menor, tá? É inverso. Então o que acontece? A gente vai ter aqui que a nossa frequência para o vermelho, ela vai ser menor do que a nossa frequência para o verde, que vai ser menor do que a nossa frequência para o azul. Beleza? Isso porque, ó, vou até escrever de novo aqui, isso porque a frequência, ela depende do comprimento de onda, mas de forma inversa. Então, se a gente tem um comprimento de onda que aumenta, nossa frequência diminui. E vice-versa também. Se o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Tá, agora a gente vai voltar a analisar a nossa lei de Snell lá, que a gente isolou nosso ângulo θr. Então, o que acontece? Se a gente tem para o vermelho um comprimento de onda maior e uma frequência menor, e o comprimento e o índice de refração ele depende da frequência, então o vermelho vai ter o menor índice de refração entre as três cores, certo? Porque se a frequência do vermelho é a menor das três, ele vai ter o menor índice de refração, beleza? Se a gente tem o menor índice de refração para o vermelho, significa que a gente vai ter o maior valor desse outro lado aqui para o vermelho. Porque para as três cores esse θi é o mesmo. O que vai mudar é o índice de refração, que depende da frequência. Se para o vermelho a gente tem o menor índice de refração, a gente vai ter que ter o maior valor desse outro lado da equação, que é o quê? É o θ de refração, é o ângulo de refração. Então guarda aí que a gente tem para o vermelho o maior ângulo de refração. Então a gente já pode vir até aqui no nosso... Cadê meu desenho? A gente pode vir aqui até no nosso desenho e já colocar isso. Então, a gente tem nosso θi aqui. Vocês lembram como é que a gente coloca os nossos ângulos no caso da refração? A gente tem que colocar sempre, primeiro de tudo, traçar normal. Tá? Vou traçar normal aqui, se eu conseguir. Então, a nossa normal está aqui, essa linha pontilhada. Ela não ficou muito reta, mas é a nossa reta normal, tá? Então, reta, entre aspas. É que o prisma ele é muito denso, ele... É um buraco negro, ele distorce a imagem. Então nós temos aqui o nosso θ, que é o nosso
θi, que é o nosso ângulo de incidência, tá? É esse ângulo. Então a gente já descobriu que o vermelho é a cor que tem a menor frequência e, portanto, tem o menor índice de refração e, portanto, vai ter o maior ângulo de refração. Então a gente já vai até desenhar aqui. Então o vermelho até a reta tangente, que é a pontilhada, esse ângulo em vermelho é o maior ângulo dos três. Então essa reta aqui de cima, aqui no começo, essa reta vai ser o feixe vermelho. Então vou até escrever aqui, ó, vermelho. Aí a gente vai pegar agora o outro extremo da nossa questão aqui, que é o quê? A cor que tem a maior frequência aqui é o azul. Então ela vai ter o maior índice de refração. Se ela tem o maior índice de refração, ela vai ter o menor θ de refração, ângulo de refração. Então qual dos nossos três raios aqui tem o menor ângulo? É esse mais de baixo aqui, ó, que se eu abrir o ângulo até normal, vai ser o menorzinho. Então esse feixe aqui de baixo é o azul. Ó. Vixe Maria, como é que eu vou escrever aqui? Azul. E o outro que sobrou, só tem um, é o verde, né? Então é esse do meio. Ó, é o intermediário entre os três. Esse aqui, verde. Só que presta atenção. Aqui nós temos um espelho, tá? E esse espelho, a hora que ele reflete, ele inverte a ordem aqui dos nossos feixes. Então se você seguir aqui, ó, o azul vai estar lá em cima primeiro. Ó, esse aqui vai ser o azul. Depois, o intermediário vai ser o verde de qualquer forma, porque ele continua aqui, ó, só seguir as linhas. E por último, aqui embaixo, o vermelho. Aí agora a gente vai olhar lá nas nossas alternativas, que ele quer as cores de baixo para cima. Então de baixo para cima a gente tem vermelho, verde e azul, que é exatamente a letra A, beleza? Então a nossa resposta é... Fechou? Então é isso. Então por hoje é só, pessoal. Não se esquece de dar o joinha e se inscrever no nosso canal. Vai vir muito mais vídeos por aí. São mais de 100 exercícios resolvidos até o dia da prova do Enem. Compartilha com seus amigos que estão precisando de ajuda em física. Estamos em redes sociais aí. Instagram, TikTok, YouTube. Tem uma comunidade no Discord. Então segue a gente e acompanhe todas essas redes sociais, que eu garanto que você não vai se arrepender. Vai muito bem em física no Enem, sem preocupação e sem estresse. Deixa seu comentário se você tem alguma dúvida, a gente vai ter o maior prazer em responder. A gente quer que você entenda, a gente quer que você aprenda. Por hoje era isso, valeu e até mais!